Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, está começando agora mais um GorpaCast na nossa editoria de cultura pop. Eu sou Sandy Pokizuki e hoje estamos com um convidado da editoria de esportes. E aí, galera, Igor Dores aqui, falando mais uma vez pra vocês na editoria de cultura. É uma honra estar aqui, Sandy. Obrigado pelo convite. A Camila hoje está impossibilitada, ela não pôde participar, mas a gente dá conta aqui, sentimos falta, Camila. Boatos que ela queria falar do Capitão América. Boatos. Vamos comprometer a imagem da Camila aqui, aproveitar que ela não tá. Então, hoje é dia de falar de filme, de cinema, e a gente nada melhor do que falar de Marvel, né? Aqui a gente já deixou bem claro que Marvel é melhor que DC, que todo mundo já sabe isso, né? Não precisa falar, né? Quem somos nós pra falar, se o mundo inteiro já sabe, né, Igor? Por favor. Sem querer ser mesquinho, mas já sendo, né? Óbvio. E, por favor, quem é o melhor herói da Marvel? Pelo menos entre o... melhor sim, é o melhor. O Homem de Ferro, pelo amor de Deus, ele é o melhor. Não sei, quem é o melhor pra você, Igor? Eu gosto do Homem de Ferro também, acho que o Homem de Ferro... até porque é o início de tudo, né? De todos esses filmes que a gente viu, da série Vingadores, da série dos outros heróis. Então, acho que como se foi o primeiro filme de Vingador. Não o primeiro Vingador, porque o primeiro Vingador é o Capitão América. É, o paião lá, o sem graça. Aquele lá, sabe? Do filme que foi lançado em 2010. Mas o primeiro de todos os Vingadores foi o Homem de Ferro. Então, sim, deu início a trazer o mundo das HQs para a história real. Então... Ele foi a iniciativa. E ele foi a iniciativa Vingadores, né? Não partiu dele, mas é ele que foi o primeiro a ser chamado aí, né? O primeiro a... Exato. O primeiro Vingador, digamos assim. Porque é o... O primeiro Vingador sendo o segundo Vingador. É o primeiro Vingador porque o homem lá tava congelado, então... O primeiro na ativa? Não, mas se bem que o Capitão América já tava na ativa lá atrás. Enfim, vamos falar hoje do Homem de Ferro, pelo que eu entendi, né? E já deu pra deixar bem... E já deixamos bem claro que a gente adora ele, né? E quem não adora? Como que é? Rico, playboy, milionário, filantrópico. Playboyzinho. Ai, adoro, meu Deus. Então, a gente vai fazer um resumo aqui de quem é o Homem de Ferro e do primeiro filme. Quem é o ator que faz o Homem de Ferro? Não Todo poderia mundo ser sabe, né? melhor, né? Eu acho que ele é maravilhoso, ele faz o papel dele incrivelmente, não é à toa que, nossa, tá ganhando prêmios aí, ganhando o dinheiro dele. Robert Downey Jr. Robert Downey A gente tava Jr. treinando pra falar o nome dele certo. Certinho. Vamos falar mais uma vez. Robert Downey Jr. Esse cara aí é bom. O filme ele foi lançado em 2008. Como o Igor falou, ele foi o primeiro a ser lançado. Ele não foi o primeiro Vingador, a gente já falou, e a gente fez um vídeo sobre isso, da linha cronológica da Marvel. Que inclusive eu participei também. Que inclusive o Igor participou. Deem uma olhadinha lá pra vocês não ficarem perdidos. Então, o Homem de Ferro, como o próprio nome já diz, o Iron Man, é meio homem, meio máquina. Homem de Ferro, o Tony Stark é um homem que ele era... digamos assim, mesquinho. Ele é um cara que ele... melhor mesquinho. Que o... Meio. Acho que ele era muito, mas o que melhor mostrou um crescimento, né? Assim, de caráter, eu acho. Desenvolvimento pessoal dele, assim. E quem era o Tony Stark? Ele era um cara... foda. Veio uma família foda, de uma família inteligente. O pai dele... Ele é um cara... Gente, não tem palavras pra expressar. Ele é foda. Ele é muito inteligente. Ele manja muito, muito, muito de física. Tanto que a armadura dele, as coisas, foram ele que fez. E ele tem uma empresa, que é a empresa Stark, de armas. E assim, armas, Estados Unidos, guerra. Então é uma coisa assim, né? E ele nunca se preocupou com isso. Quando a gente falou que mudou o caráter dele, era por causa disso. Ele nunca se preocupou o que era que ele fazia. Ele não se preocupava com pra que aquilo que ele produzia era usado. Isso, tipo, o dinheiro. Ele era um milionário e ele ganhava o dinheiro daquilo pra fazer guerra, digamos? Exatamente. Pra viver, ele
tinha uma gigantesca indústria de arma, não se importava para que aquelas armas eram utilizadas. Inclusive, no primeiro filme, ele faz demonstrações de suas armas, ele fala sobre as suas armas, ele ganha um prêmio por ter uma mente criativa desde a juventude, né? Que mostra como, desde o primeiro motor que ele construiu com o pai dele lá, quando ele tinha 8, 10 anos, ele se tornou aquele cara milionário e super inteligente do futuro. E só que sim, ele tinha todo esse dinheiro, tinha toda essa fama, tinha toda essa inteligência que usava para construir armas e não estava nem aí porque essas armas eram utilizadas, né? Exatamente. Ele não se preocupava com que aquilo, de que modo que aquilo afetava o mundo. Ele não estava nem aí. E até que aconteceu uma ocasião que mudou totalmente o rumo da história, o rumo do universo Marvel. Que foi que, digamos, ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado por um grupo de ativistas do Oriente Médio, né? Justamente numa dessas visitas que ele fez para demonstrar a potência das armas deles. Naquela ocasião era um míssil teleguiado, inclusive. E nessa demonstração eles fizeram um percurso protegido pelo exército, uma comitiva, né, de blindados e tal. O Tony estava num desses carros e essa comitiva foi atacada. Nesse ataque, os carros foram destruídos, a equipe do exército foi morta e só sobrou o Tony. O Tony tentou fugir, né? E ele ficou extremamente machucado. Exatamente. Ele tentou fugir, numa dessas ele se escorou numa pedra para tentar se esconder e deu a sorte de cair um míssil do lado dele. A única coisa que ele conseguiu ler antes do míssil explodir era Stark Industries. Então, é nisso que ele acaba parando pra pensar. Ele já era adulto e foi só nesse momento que ele parou pra pensar: poxa, olha o que eu tô fazendo. Olha o poder que eu tenho nas mãos. Olha o que eu tô fazendo. E assim, a gente fala, ok, existe guerras, disputas de poder, guerras ideológicas. Mas no meio disso tudo, tem pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com essas guerras, com essas disputas de poder. Tem famílias, crianças. E foi aí que o Tony Stark pôde ver o poder que ele tinha e que a sua inteligência... Ele não era só um cara inteligente aí que tira nota boa em física. Ele era o cara. E foi aí que ele pôde ver o que ele estava fazendo com o mundo, né? Com o mundo, literalmente com o mundo. E ele parou para pensar. Ele ficou algum tempo preso, né? Prisioneiro desse grupo terrorista. E foi quando o doutor lá que cuidava dos feridos, que ficou com o Tony Stark, implantou uma espécie de ímã movido a uma bateria de carro no peito dele, que serviria para deixar os estilhaços do míssil que explodiu do lado dele, longe do coração. Então, porque ia matar ele por dentro. Os estilhaços, os órgãos dele iam pro saco, né? Exatamente. Inclusive, esse cara também era um homem muito inteligente. Com certeza. Outro prisioneiro, né? Ele era prisioneiro por causa da família dele. E por causa também da inteligência dele para fazer essas armas e essas coisas lá para esse grupo de terroristas, né? E esse grupo sequestra o Tony Stark porque justamente esse míssil que ele foi demonstrar o poder lá no Oriente Médio, esse grupo terrorista quer esse míssil para eles. Eles querem que o Tony Stark produza esse míssil para eles. Então depois que aquele míssil explode do lado do Tony, que o Tony fica todo ferido, o Tony é resgatado por esse grupo, e daí esse doutor faz esse implante com bateria de carro no peito dele para deixar os estilhaços longe do peito dele. E é quando acontece uma das partes clímax do filme, que é quando vem o chefe dessa quadrilha e fala pro Tony que é uma honra, foi até meio sarcástico, né, que é uma honra tê-lo, o famoso Tony Stark, com eles lá, e que eles queriam um míssil. O Tony diz não da primeira vez e é torturado, né, até mostra algumas cenas da tortura, afogado e tal, e até que ele decide fazer, né. Mas aí vem a parte tchan da história, que é quando... Ele é inteligente, a gente já falou isso. E ele pensa assim, né? Eu sou inteligente, eles vão me mandar os materiais necessários para fazer esse míssil, essas armas que eles querem. Por que eu não uso isso pra fugir? Eles não entendem, eles não têm o entendimento que eu tenho, eles não vão saber o que eu tô fazendo. Exato. E aí que o Tony, o Stark, maravilhoso, Homem de Ferro, ai, lindo, maravilhoso, pensa em fazer o quê? Vou fazer aí alguma coisa pra eu escapar. Ele se ajuda, ele
melhora aquela coisa que ele tem ali No peito do dele. peito dele e faz uma armadura. E quando a gente diz que ele é inteligente, é no nível de fazer uma armadura, gente. Uma armadura pra ele fugir no meio do nada, com pouca coisa. Então, assim, não é pouca coisa. E ele faz isso, ele consegue fugir. E daí, acontece que ele sai pro mundo, ele sai renovado daí, pensando, pô, eu tô causando mal pro mundo. Eu nunca fiz nada da minha inteligência pra fazer bem pro mundo e eu só tô fazendo guerra. A primeira coisa que ele faz depois que ele foge com desse doutor, depois que ele foge, que ele faz essa armadura e tal. Inclusive, esse amigo que ajudou ele morre, né? Porque na tentativa deles inicializar a armadura, esse doutor precisa ganhar tempo, pega um fuzil, vai atirando o que vem pela frente e acaba sendo morto. Então o Tony aciona a sua armadura, consegue fugir. Antes dá uma testada nas armas que ele desenvolveu na armadura ali, no lugar, na base daquela quadrilha. Consegue fugir. Cai no meio do deserto, num sistema de propulsão que a armadura permitiu ele voar por pouco tempo. Caiu no meio do deserto, que foi onde os Estados Unidos, a Força Aérea Americana, achou ele, né? Trouxe ele de volta para os Estados Unidos, trouxe ele de volta para casa dele. E a primeira coisa que ele pediu quando desceu do avião é um cheeseburger e marcar uma entrevista, uma coletiva de imprensa, né? E nessa coletiva ele anunciaria que a partir daquele momento as indústrias Stark não fabricariam mais armas. Então, é a parte que ele pensa, porra, preciso mudar, né? Olha o mal que eu tô causando pro mundo. E ele para pra pensar, poxa, eu posso fazer alguma coisa pra melhorar o mundo? E, gente, ele tem um nível, assim, de alto astral e de... Eu acho que ele é leonino, eu precisava muito saber se ele é leonino, mas certeza que ele é leonino. Mas, assim, um amor próprio, e ele... Certeza que ele já pensou, poxa, eu posso ser um super-herói, eu posso ser fodão. Ele já pensava em ser fodão, que ele era fodão, só que tava cagando pro mundo. Essa armadura que ele fez era lá uma armadurinha aí... Meio rústica, né? Que ele fez com o que ele tinha. Exatamente, com o que ele tinha, no meio Sem do nada. todos aqueles recursos. E assim, mesmo assim, né? Deu pra ele fugir. Gente, ele é muito inteligente. Eu já falei isso várias vezes, né? E ele faz outra armadura e tal, porque ele é muito inteligente, maravilhoso, eu já disse isso. E ele faz outra armadura e tal. E daí ele vê algumas coisas que estão acontecendo. Ele banca o heróizinho e salva lá as pessoas e tal. E daí a galera fica, nossa, um super-herói e tal. Meu Deus, temos alguém pra salvar o mundo, né? Porque voa, a armadura é arma ao mesmo tempo. E protege. Meu Deus do céu, quase uma inteligência artificial. E tanto que nos outros filmes ele é tão inteligente que consegue até... trazer para o mundo a inteligência artificial, que causa problemas, mas aí seja para um outro podcast. E daí teve uma outra coletiva de imprensa que o que é o final do filme do Homem de Ferro, que ao invés de tava dando aí as pessoas queriam saber quem que era, o que aconteceu, né? Quem que é esse Homem de Ferro aí, E ele simplesmente termina, né, o filme falando: eu sou o Homem de Ferro. Acaba que ele se assume pro mundo, né? E isso é uma característica desses filmes da Marvel, que ela é bem diferente de algumas da DC, que é o caso da identidade secreta, né? A maioria muitos dos personagens da Marvel, a partir dessa era Vingadores, eles não usam máscaras, né? O Homem de Ferro usa o capacete, mas todo mundo sabe que é o Homem de Ferro, né? O Capitão América, todo mundo sabe que é Steve Rogers, né? O Thor... Ninguém conhece na Terra, mas sabe que o Thor é o Thor. Ele poderia manter a sua identidade em sigilo, até porque ele tem um nome, ele não era um cara que surgiu do nada ali, né? Ele era o cara, ele era o Stark. E ele decidiu não, porque ele tem, né, um amor próprio maravilhoso, e ele adoraria falar que ele era o Tony Stark. Quem não adoraria ser o Tony Stark, né? Meu Deus, eu sou o Homem de Ferro, imagina que maravilha. E ele se assume pro mundo ali, dá muita polêmica, e meu Deus do céu, Homem de Ferro, e daí as pessoas perguntam, porque foi por isso que você decidiu parar de fabricar as armas e tal, e isso foi uma coisa boa pro mundo, né? Ali no universo Marvel, seria maravilhoso se as empresas aí, aqui do mundo, do nosso mundo, pensassem assim, não fabricar aí umas arminhas, não fazer mal pro mundo aí, quem sabe, né? Fazer um Tony Stark não, Tony Stark não dá pra fazer, mas fazer um Homem de Ferro, que tal?
Não dá, né? Não tem uma pessoa tão inteligente quanto ele. Ai, só no universo Marvel. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. A gente vai trazer, quando a gente for falar de filme, outros Vingadores. A gente vai falar dos outros. A gente também vai falar um pouquinho da DC, falar de outros super-heróis. E a gente vai ficando por aqui, galera. Lembrando que vocês podem mandar perguntas no facebook.com/gorpacast. Se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu, tchau. Tchau, tchau.